Fiquem agora com a mesa redonda Perícia Psicológica no Contexto Jurídico, com Ricardo Luiz de Bom Maria e Kelly de Souza Gomes Santos. A mediadora será Sabrina Guide. Boa noite, meu nome é Sabrina e serei mediadora dessa mesa redonda. Apresento agora os palestrantes. Ricardo Luiz de Bom Maria é psicólogo, é especialista em psicologia clínica, jurídica e avaliação psicológica. Psicólogo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Grande Florianópolis. Trabalha em áreas relacionadas à psicologia clínica e jurídica. Kelly de Souza Gomes Santos é psicóloga, doutora em psicologia do desenvolvimento e a sua ocupação atual é ser docente do curso de psicologia na Unisul. Ela é perita ad hoc do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Trabalha em áreas relacionadas à psicologia do ensino, jurídica e avaliação psicológica. Ela se formou na Universidade Federal da Bahia. Tá? Acabou de concluir o doutorado na Universidade de Santa Catarina, há pouco, e vai estar aqui hoje com a gente, né, conversando nessa mesa. Não esquecendo que ela também atua hoje, né, na coordenação do Laboratório de Avaliação Psicológica da Unisul. Tá? Com vocês, Ricardo e Kelly Gomes. Olá, eu sou Ricardo, psicólogo. Sou psicólogo no Tribunal de Justiça, especificamente no Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui de Florianópolis, e vou trazer hoje um assunto muito interessante relacionado à perícia psicológica, né, no contexto jurídico, naquilo que a gente pode relacionar com a violência sexual intrafamiliar e infanto-juvenil, né? Então, para a gente poder contextualizar, né, o fenômeno, a gente vai estar falando agora, né, eu vou estar conversando com vocês, vou estar trazendo o tema relacionado, então, a esse fenômeno, né, tão estudado pela psicologia. Já temos muita literatura sobre esse assunto, né, muitos achados envolvendo, então, a violência sexual, né, mas é a violência sexual, então, que acontece dentro da família, praticada por um familiar, né, que não precisa ser consanguíneo, né, mas é alguém conhecido da criança ou do adolescente, né, então aí já estou falando do público, né, que envolve criança e adolescentes, né. Então esse é um tipo de família, né, que acontece, como também alguns autores chamam, né, denominam intramuros, né, acontece dentro de casa ou dentro da família ou no ambiente doméstico, né, praticada geralmente, né, e por uma pessoa adulta que é conhecida da família, como o pai, o padrasto, o avô, envolvendo, então, no polo passivo, né, enquanto supostas vítimas, crianças e adolescentes, né. O local ali é o setor, né, psicossocial, então, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, né. Então, todo esse trabalho acontece dentro do fórum, do Fórum Central de Florianópolis, dentro do juizado, né, onde ali a gente vai estar, então, realizando, né, no setor psicossocial, a gente vai estar realizando esse trabalho, especificamente, né, da avaliação psicológica enquanto perícia, para estar analisando e avaliando este fenômeno quando surge uma suspeita de uma criança ou de um adolescente, né, terem sido vítimas ou até mesmo testemunhas de uma violência sexual intrafamiliar. Tá? Dando continuidade, então, quando a gente fala sobre a perícia psicológica no contexto jurídico, eu sempre gosto, né, inicialmente, de propor uma diferenciação que eu acho importantíssima entre o contexto jurídico e o contexto clínico. Por mais que eu já esteja no contexto jurídico há muitos e muitos anos, né, e também atuo no contexto clínico, então, para mim é muito importante, muito nítido as diferenças, mas eu percebo que existe ainda, por mais que a psicologia jurídica já tenha se desenvolvido, né, e se propagado muito mais no contexto brasileiro, ainda persiste uma confusão entre os psicólogos, principalmente, né,
entre o trabalho no campo jurídico e o trabalho no campo clínico. Então, é fundamental que a gente possa entender que são coisas distintas. Tá? Existem práticas distintas, a atuação é diferenciada, os procedimentos não são os mesmos, a postura do psicólogo, né, em muitos momentos vai ter diferenças muito bem assinaladas entre o contexto clínico e o contexto jurídico. Então, é muito importante a gente entender que, no contexto jurídico, o foco da perícia, o foco da avaliação psicológica, né, não está diretamente relacionado a tratar alguma questão, né, ou mesmo sanar alguma problemática da criança ou do adolescente. Né? É importante que a gente entenda que quem solicita essa perícia psicológica é o juiz. Né? Ele solicita essa perícia psicológica e onde o psicólogo, então, vai atuar como perito, no que a gente vai ver agora, procedendo, então, à realização da perícia psicológica, que tem alguns objetivos muito claros. Né? Então, é importante que a gente possa se dar conta que, no contexto jurídico, a avaliação psicológica é considerada um meio de prova, né? E é considerado, então, um tipo de prova que é chamado de prova pericial. Né? Então, a avaliação psicológica, quando a gente está realizando aquilo, é uma construção de prova, aquilo vai fazer parte de uma investigação maior, né? Como a gente usa no meio jurídico daquela persecução, né? Ou seja, a avaliação psicológica pode ser solicitada em alguns momentos, né, dessa persecução penal, pode ser no início, né, até em antecipação de prova, pode ser mais na frente, quando já foi oferecido pelo Ministério Público uma denúncia, tá? Onde, então, o psicólogo é solicitado, enquanto perito, a contribuir com a situação, trazendo elementos da ciência psicológica para auxiliar o juiz na sua tomada de decisão. Né? A prova pericial, então, ela é definida como uma prova técnica, né, que busca analisar um conjunto de fatos e situações a partir de um conhecimento específico. Então, quando o juiz se depara com uma situação que foge do conhecimento dele, ali abre-se a possibilidade de que ele solicite, então, um trabalho técnico, né, através de um profissional que tenha um conhecimento naquela área, para que ele produza aquele conhecimento a partir de uma avaliação. Né? E isso, então, a gente chama, então, que é a construção dessa prova pericial que vai auxiliar, né, os operadores do direito a compreender melhor aquela situação. No nosso caso específico aqui, se trata, então, que quando tem uma suspeita de violência sexual contra uma criança ou contra um adolescente, essas situações geralmente têm pouquíssimas provas, pouquíssimas evidências, né, pela própria dinâmica da violência intrafamiliar, né? Não tem testemunhas, né? Não deixa marcas físicas no corpo da criança ou do adolescente, a violência sexual, não tem gravações, não tem fotos. Então, é muito comum nesses casos se solicitar a realização de uma perícia psicológica justamente para que o psicólogo possa, né, através de procedimentos da própria perícia psicológica, trazer novas informações para auxiliar, então, o juiz na construção do entendimento dele daquela situação. Tá? A perícia psicológica, um outro dado muito importante, ela não deve, né, ela não pode ficar restrita apenas ao mundo interno da criança ou do adolescente. Então, isso é uma outra coisa muito importante, que é uma outra diferença muito grande, por exemplo, ao contexto clínico, tá? Quando a gente vai fazer uma perícia psicológica, então, no contexto jurídico, o nosso foco não é ficar restrito às questões, às problemáticas internas, aos conflitos inconscientes ou qualquer coisa do gênero, tá? O nosso foco, então, não é fazer uma análise do mundo interno, ou seja, a gente não vai se restringir unicamente a só entrevistar a criança, ou só entrevistar o adolescente, mais do que isso, só ficar ali observando ou analisando questões do funcionamento interno daquele indivíduo. Tá? Dentro da perícia psicológica, no contexto jurídico, existe sim um compromisso muito grande de a gente buscar variadas fontes de informação. Então, é importante que o perito, né, que o psicólogo, enquanto perito, possa entrevistar diversas pessoas, né? Então,
a suposta vítima, a família, do outro lado da pessoa que foi acusado também o máximo de pessoas, muitas vezes faz entrevista com outros profissionais que participaram da situação, às vezes do conselho tutelar, profissionais da saúde que puderam ter atendido a criança. Na escola, é muito comum se entrevistar o professor, o diretor, enfim, pessoas que de alguma forma participaram da situação, que possam contribuir para o entendimento, né, para a compreensão do perito sobre aquela situação. Tá? Então, isso é uma característica chave dentro desse tipo de procedimento, né, que a gente vai buscar diversas fontes de informação. Isso é muito importante para que a gente não cometa alguns erros clássicos, né? Na perícia psicológica, então, existe um compromisso, né, por fatos objetivos da realidade externa envolvendo a situação da denúncia. Isso não significa que questões subjetivas ou de foro íntimo não são observadas. Tudo é observado, né? Contudo, na perícia psicológica, no contexto jurídico, a gente vai ter uma atenção maior e a gente vai buscar, é importante na construção daquela perícia, que a gente possa ter esse compromisso, então, por buscar fatos objetivos da realidade externa. É muito importante que a gente possa entender aquela situação o mais nitidamente possível. Tá? Então, é fundamental que através das entrevistas e de outras práticas, que o perito possa ir compreendendo a sequência dos fatos, aquele contexto da denúncia, as relações que fazem parte, as relações familiares que fazem parte daquela situação. Tá? É muito importante que, digamos assim, que esse quebra-cabeça, que o perito possa ir juntando as partes e possa ir compreendendo nitidamente cada parte dessa situação, né? Que ele possa ver um todo. Então, por isso que a gente diz que tem esse compromisso por fatos objetivos, por quê? Porque a gente não vai ficar se baseando em interpretações, em suposições. A gente precisa estar caminhando em dados que sejam mais objetivos, né, e que estejam conectados com essa realidade externa que está sendo exposta, que está sendo avaliada e mostrada pelas pessoas. Na perícia psicológica, então, torna-se fundamental buscar, né, compreender mais nitidamente o que teria acontecido e como ocorreu. Isso é muito importante. Então, lembrando do slide anterior, que o nosso foco não é ficar no mundo interno. Por quê? Porque a gente está buscando compreender esse contexto externo, esse contexto da denúncia, o que aconteceu e como aconteceu. Então, temos um compromisso, sim, na construção dessa avaliação psicológica, de compreender o que teria acontecido, o que as pessoas estão contando e como isso teria se desenvolvido naquele contexto, naquele determinado momento de tempo, a partir envolvendo aquelas pessoas. Então, o perito vai estar analisando muito isso, o contexto, os relacionamentos, como as coisas foram se desenvolvendo, à luz do que a ciência psicológica já estudou sobre a dinâmica da violência intrafamiliar, características da própria violência sexual e outras questões que envolvem, né, relacionamentos familiares, outras questões que estão ali, que fazem parte, claro, do funcionamento, do desenvolvimento psicológico, psicoemocional, psicossexual das crianças e adolescentes. Então, a gente vai estar observando todos esses aspectos, todos esses fenômenos, né? A perícia psicológica é fundamental, né? É fundamentada, em grande parte dos conhecimentos advindos, então, da psicologia do testemunho. Isso é algo muito importante, tá? Existe um campo dentro da psicologia que se chama psicologia psicologia do testemunho, que se ocupa especificamente de estar estudando, testando e pesquisando todos esses processos envolvidos no testemunho, tá? Então, é estudado, entre outras coisas ali, como a pessoa lembra, os processos de memória, o que pode interferir, o que pode prejudicar, como realizar a entrevista, como perguntar, questões de postura, o que favorece a entrevista, o que prejudica, quais são as técnicas recomendadas. Então, a perícia psicológica, quando se baseia nessas boas práticas advindas da psicologia do testemunho, né, boas práticas para se escutar crianças e adolescentes, para se conduzir essas entrevistas, a gente fica muito mais fundamentado em conhecimentos científicos, né, e a gente tem muito mais certeza da direção que está seguindo. Então, é importante que
no contexto jurídico, a perícia psicológica possa estar fundamentada, possa estar utilizando, então, esses estudos e essas pesquisas da psicologia do testemunho. A indicação não é que a gente fundamente, por exemplo, em outras linhas de pensamento, em outras abordagens que se baseiam, por exemplo, basicamente em questões interpretativas. Não é apropriado isso, utilizar um referencial desse dentro de um contexto jurídico, onde a psicologia, onde a perícia psicológica ela vai ter um compromisso muito maior de entender o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, de estar analisando esse contexto, buscando dados objetivos, compreendendo melhor esses relacionamentos. Na perícia psicológica, um dos cuidados básicos, então, é não utilizar estratégias ou procedimentos que possam sugestionar os envolvidos, em especial as crianças. Aqui, quem sabe, a gente tem um grave problema. Existem já pesquisas mostrando, né, o quanto, muitas vezes, a perícia psicológica falha justamente por se utilizar, por estar construindo estratégias que são extremamente não recomendadas, né, pela própria literatura, como os achados da psicologia do testemunho, na construção dessa avaliação. Então, se faz pergunta sugestiva, se utiliza técnicas muitas vezes não apropriadas, que induzem as crianças a determinadas respostas, né? Muitas vezes, então, essas práticas que o psicólogo, às vezes por desconhecimento, acaba usando nesse tipo de perícia psicológica no contexto jurídico, são práticas que atrapalham, prejudicam a própria construção daquele momento. Por isso que a indicação sempre é pela utilização, né, de estratégias baseadas nos conhecimentos da psicologia do testemunho, que tem esse compromisso por não estar sugestionando a criança ou adolescente e todos os outros envolvidos que estejam, de alguma forma, participando daquele momento, né? Então, aqui nós temos que ter muito cuidado, né? Poder construir esse momento, essa entrevista, né? Permitindo que as pessoas possam falar sem interrupção, sem sugestionar, respeitando as pausas, né? Sabendo poder basear as perguntas em perguntas abertas, né? Cuidado com as perguntas fechadas, cuidado com as perguntas sugestivas que possam induzir as pessoas, como já foi colocado aqui, como da mesma forma, um cuidado muito grande com a utilização de outras técnicas que muitas vezes são baseadas numa pura interpretação que não tem uma validade científica, que não existe ainda um construto orientando os profissionais, não tem uma base científica ainda dizendo, validando o que nós poderíamos entender de tal resultado quando a criança faz tal coisa, quando a criança realiza tal ação. Então, a gente não pode se basear no achismo. Como eu estava dizendo no início, né, da minha fala sobre esse slide, alguns estudos já mostraram, por exemplo, pegando vários profissionais que realizaram uma mesma perícia psicológica sobre uma determinada situação e cada um deu um resultado diferente. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões, né? Tem que ter algo ali mais uniforme, porque não dá para cada psicólogo realizar uma perícia psicológica em relação à mesma situação e cada um ter um resultado completamente diferente do outro, né? Então, quando essa questão fica extremamente heterogênea, isso tira a confiabilidade do próprio procedimento. Por isso a importância de a gente estar resgatando esses conhecimentos, essas pesquisas da própria psicologia do testemunho, porque ali, claro, tem um compromisso muito maior justamente com essa precisão, muito mais com a questão da ciência, da validade, através de pesquisas que são feitas, né, no mundo todo. Na perícia psicológica, então, busca-se a construção de um testemunho que possa ser o mais fidedigno possível, né? Aqui, de novo, eu falo um pouco das questões mnemônicas, né? As questões dos processos de memória. A memória humana, ela está sujeita a perdas pela própria passagem do tempo, assim sujeita a vários tipos de distorções. E no campo jurídico também é muito comum as pessoas mentirem, é muito comum as pessoas, de alguma forma, manipularem as informações, né, simulando coisas, enfim. E o psicólogo perito ele precisa estar atento a isso, justamente, porque muitas vezes, como tem um litígio, como tem disputas que estão envolvendo, e o psicólogo está no meio daquilo,
é muito comum as pessoas quererem, de alguma forma, enganar o profissional, né? Conduzir ele a uma certa compreensão da situação para favorecer a pessoa ter um ganho secundário com aquilo, e isso faz parte da perícia psicológica e o perito precisa estar atento com isso. Por isso a importância, né, de a gente estar cuidando com algumas questões que podem prejudicar, então, a construção desse testemunho mais fidedigno, né? Então, os próprios processos de memória, como a construção, né, o surgimento de falsas memórias, é importante que o profissional tenha conhecimento sobre isso, estude sobre isso, esteja atento a essas questões. Tá? Tudo isso pode prejudicar e muito a própria perícia psicológica e no surgimento de testemunhos que acabam não sendo fidedignos, né? Isso pode comprometer completamente a validade das informações obtidas naquele procedimento, né? Uma outra questão, né, é que toda análise que é realizada a partir dos dados obtidos, né, na perícia psicológica, não se baseia em interpretações, como eu já coloquei, né, ou na opinião do perito. Então, é importante que o profissional entenda que ele não foi testemunha ocular de nada, ele não viu em si acontecer a situação, ele não viu a criança, por exemplo, ser violentada. Então, o profissional está ouvindo pessoas, aplicando testes que tenham validade para o campo jurídico. Isso é importante dizer também, não é qualquer tipo de teste que a gente pode utilizar. É importante que esse teste, além de ter validade dentro, né, da psicologia do SATEPS, tenha aprovação, é importante que esse teste também tenha validade, né, para ser usado no campo forense, no campo jurídico. E, a partir disso, é importante que toda análise que o profissional, que o perito realize, que isso não seja baseado num achismo, numa opinião pessoal, né, do profissional, e também que não seja realizado em interpretações, né? Toda análise precisa, então, estar embasada em dados objetivos e na ciência psicológica, nos achados, né, da ciência psicológica. É importante que tudo aquilo que eu escrever no laudo, eu tenha como, de alguma forma, como comprovar, né, como sustentar, da onde que eu estou tirando isso, né? Como que eu construí esse raciocínio. Isso é muito importante, essa responsabilização que o psicólogo, o perito, precisa ter. Se ele está afirmando tal coisa, é importante que ele possa se responsabilizar e poder mostrar como que ele chegou naquele achado, né? Quem disse aquilo, a partir do que ele chegou naquilo, que autor, onde que ele está embasando tal conhecimento. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Para que a gente também não acabe descaracterizando, né, o próprio laudo psicológico, que é um material técnico embasado dentro da ciência psicológica. Então, o resultado final da perícia é o laudo psicológico, que irá fazer parte do processo judicial. Então, no final de tudo, o perito vai escrever o laudo psicológico a partir dessas considerações que eu elenquei, e o que vai para o processo é o laudo psicológico, né? Então, aí a importância desse laudo estar numa escrita clara, numa escrita objetiva, de fácil entendimento, para que o juiz, que foi o juiz que pediu, para que o juiz, no final, quando receba o resultado final, que é o laudo, que ele possa ler o laudo e possa compreender, né, tudo que está ali escrito. E como uma reflexão final, né, volto a pontuar esse aspecto, que a falta de capacitação, né, a falta de treinamento desse psicólogo que vai estar trabalhando junto ao contexto jurídico e o uso inadequado das crenças pessoais, então, podem prejudicar muito o processo de avaliação psicológica. Então, é importante que não é simplesmente porque tem uma graduação em psicologia, ou não é porque simplesmente eu gosto de trabalhar com criança, ou eu tenho experiência nisso, essas questões não são suficientes para que o trabalho seja bem feito. É importante deixar claro que todo o trabalho feito pelo psicólogo, perito, dentro de uma perícia psicológica, ele precisa estar baseado em evidências. Não é baseado em achismos, repito, não é porque eu me sinto à vontade ou eu gosto de trabalhar com crianças que eu vou fazer esse tipo de trabalho. Tá? É importante que eu seja capacitado, que eu tenha treinamento específico, que eu possa estar me atualizando dentro dos conhecimentos, principalmente da psicologia do testemunho, justamente para que eu possa ir adequando e construindo, então, essa perícia psicológica a partir do que é recomendado pelo campo, pela área, pela literatura, né? E aí o cuidado muito grande
do psicólogo junto às suas crenças, né, ao que a própria psicologia do testemunho coloca como viés confirmatório, o cuidado do profissional não ir para a perícia tentando condenar alguém, tentando absolver alguém, tentando fazer justiça, porque isso provavelmente ele vai estar confrontando pessoas, né, isso provavelmente ele vai estar fazendo julgamentos morais, e a gente não faz nada disso dentro de uma perícia psicológica. A gente não está ali para julgar ninguém, a gente não está ali para confrontar ninguém, a gente está ali para fazer uma análise técnica científica sobre uma determinada situação, frente aos conhecimentos, aos achados, né, da ciência psicológica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não raro o profissional acaba querendo confirmar suas próprias crenças pessoais e ele acaba conduzindo as entrevistas, as perguntas e os próprios resultados de acordo com aquilo que ele acha mais correto, daquilo que ele acha que aconteceu, e ele acaba querendo confirmar as próprias ideias que ele teve sobre a situação. Então, é importante ter-se muito cuidado em relação a essa questão, né, das crenças pessoais. E volto a repetir pela última vez, a importância do profissional estar se especializando, estar se capacitando nessas boas práticas, né, para se realizar a perícia psicológica. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção, espero que esses apontamentos, de alguma forma, possam terem sido úteis, né, nesses minutos, né. É muito difícil poder falar de algo tão complexo e tão amplo em 20, 25 minutos, mas eu procurei trazer aqui as principais informações. Mais uma vez, muito obrigado. Olá, bom dia. Eu me chamo Kelly de Souza Gomes, sou psicóloga, perita ad hoc do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e irei falar um pouco com vocês sobre perícia psicológica nas varas de família. Então, para começar a falar sobre esse tema, é importante a gente lembrar sobre a definição de avaliação psicológica. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Então, é importante que a gente saiba a definição de avaliação psicológica, por quê? Porque a perícia psicológica é uma modalidade de avaliação, e a perícia, ela é solicitada pelo juiz em algumas situações específicas e visa justamente prover informações que auxiliem o magistrado na tomada de decisão. Então, é bem importante a gente lembrar que a perícia psicológica, ela não tem como objetivo dizer para o magistrado que ele tem que fazer qual a melhor decisão em relação ao litígio que ele está ali avaliando, mas tem como objetivo prover informações à tomada de decisão. Desse modo, não é papel do psicólogo dizer para o juiz se deve manter a guarda, se deve reverter a guarda, mas o nosso papel é oferecer ali informações sobre o funcionamento daquela família, daquela dia de mãe-criança, pai-criança. Dito isto, quando que geralmente nós somos solicitados ou solicitadas a realizar a perícia psicológica? Então, em processos que envolvem disputa de guarda, regulamentação de visitas, em algumas circunstâncias, a alegação de alienação parental. Então, são processos nos quais o juiz entende que existe ali fenômenos psicológicos a serem avaliados e, por isso, eles solicitam, então, a perícia psicológica. Nesse aspecto, é importante ficarmos atentas e atentos à nomeação do juiz. Porque o que acontece ou pode acontecer? Muitas vezes o juiz ele nomeia o perito, as partes têm acesso a essa informação antes e acabam entrando em contato com o perito. Então, isso, o que é que deve acontecer nesses momentos? O perito ele deve informar as partes que entrará em contato com eles na medida em que tomar conhecimento da nomeação do juiz. Então, todo o processo de comunicação que tivermos que realizar com as partes
seja para marcar entrevista, enfim, seja para saber de disponibilidade de horário, é importante que a gente faça esse procedimento de modo claro, ou seja, que ambas as partes tenham conhecimento e que você também, dentro do possível, comunique isso ao juiz, para que de fato você possa explicitar a sua imparcialidade e também o seu compromisso técnico com aquele processo que você está iniciando. Então, quando você recebe a nomeação do juiz, você vai ter acesso a uma senha que lhe possibilitará visualizar o processo. Então, um dos primeiros passos, quando nós somos nomeados, enfim, é justamente estudar o processo. Então, geralmente tem processos na área de família que tem 700, 800, 900 laudas, e nós precisamos entender o contexto no qual aquele processo ele surgiu. Então, é importante que o psicólogo, a psicóloga, leia todas as peças desse documento, a fim de já, enfim, conhecer a história que contextualiza aquela situação da perícia psicológica, bem como já começar a anotar algumas informações que possam ser relevantes, como, por exemplo, as pessoas envolvidas no processo, quem deu entrada no processo, se já houve estudo social, há quanto tempo esse processo ele está ali correndo no sistema judiciário, para que assim a gente comece a pensar em como que nós realizaremos a nossa perícia psicológica. Então, depois da leitura do processo, nós conseguiremos levantar algumas hipóteses, especialmente relacionadas aos motivos pelo qual o juiz ele solicitou a perícia. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com disputa de guarda, regulamentação de visitas, o juiz ele quer entender a qualidade da relação, do vínculo entre a criança e os genitores e a capacidade desses genitores de oferecerem um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento da criança. Deste modo, nós precisamos, então, avaliar os fenômenos psicológicos inerentes, enfim, à competência parental, à qualidade da interação da criança com os genitores. Então, quais seriam os procedimentos que nós podemos utilizar ao realizar uma perícia psicológica? Então, geralmente, nós iremos utilizar a entrevista psicológica, então, independente, enfim, do tema desse processo, nós sempre utilizaremos a entrevista psicológica, e essa entrevista psicológica, ela visa coletar informações sociodemográficas, condições de vida, de saúde, informações a respeito da história familiar dos genitores, da história de interação entre esses genitores, entre os genitores e a criança. Isso nos possibilita, então, conhecer um pouco dos motivos e da história da pessoa que nós estamos avaliando. Podemos utilizar também testes psicológicos e, geralmente, testes que nos ajudem a identificar, por exemplo, se existem indicadores de algum transtorno mental, enfim, que venha a impossibilitar que o genitor ele possa exercer a sua parentalidade de modo a favorecer o desenvolvimento da criança. Então, em algumas circunstâncias, podemos utilizar também testes psicológicos para caracterizar a personalidade dos genitores, a fim de fazer uma correlação, por exemplo, entre as características de personalidade e as práticas educativas parentais. E, por fim, porém não menos importante, a observação direta do comportamento. Durante o processo de entrevista, de testagem psicológica, a gente vai estar observando o comportamento desses genitores, as possíveis pausas em seus relatos, e nós também vamos propor uma sessão para observar a interação do genitor com a criança. Então, nessa sessão, onde nós podemos observar essa interação do genitor com a criança, ela é muito importante porque vai nos possibilitar, por exemplo, identificar o nível de responsividade parental, identificar como a criança ela se comporta em relação aos genitores, como que a criança e o genitor eles trabalham juntos na realização de uma tarefa. Então, nós podemos, por exemplo, propor que, se é uma criança de 10 anos, que a criança e o genitor monte um quebra-cabeça, e a partir daí nós podemos observar
como que é essa interação, se o genitor escuta a criança, se o genitor ele é muito autoritário, se a criança se sente confortável para conversar com esse genitor, para expor as suas ideias. Então, a observação do comportamento, especialmente da interação do genitor com a criança, é muito importante para que a gente possa, de fato, entender a dinâmica e como que os vínculos emocionais são estabelecidos nessa díade. Diante disso, quando nós aplicamos a entrevista, aplicamos os testes psicológicos, enfim, e fazemos a observação, nós precisamos estar atentos e atentas para que a gente possa obter informações sobre as condições de saúde física dos genitores, então, se eles possuem alguma doença crônica, se eles fazem algum tratamento, questões relacionadas a com quem ele mora, enfim, nível de escolaridade, que é um fator que tem sido indicado na literatura como correlacionado a práticas educativas facilitadoras do desenvolvimento infantil, e avaliar também a competência parental. Então, tentar investigar, enfim, o máximo possível como que esse genitor ele se comporta em relação à criança, não somente nos momentos de lazer, enfim, naqueles momentos mais confortáveis, mas também em situações que envolvem birra, que envolvem recusa da criança em participar de determinadas atividades, ou até mesmo situações nas quais a criança, enfim, ela se recusa de algum modo a estar com outras pessoas da família. Então, a partir dos relatos dos genitores sobre essas situações, nós vamos poder inferir a respeito da competência parental. Então, se são genitores que se utilizam de práticas educativas que facilitam o desenvolvimento ou que dificultam o desenvolvimento dessa criança. Além disso, nós também precisamos avaliar o nível de coparentalidade entre os genitores. O que seria a coparentalidade? É como esses genitores, eles se organizam para efetuar os cuidados em relação à criança. Então, a gente tem que observar se eles concordam em relação a que tipo de educação a criança deve receber, se eles dividem as tarefas entre si, mesmo eles estando separados, né? É possível perceber que existe uma disponibilidade emocional, uma disponibilidade física para que esses genitores eles possam se organizar e se ajudarem mutuamente no cuidado da criança. Então, são informações que a gente também precisa obter, porque todas visam, de algum modo, nos oferecer indicativos sobre como que essa família se organiza para promover o bem-estar de seus filhos. Outra questão importante quando nós estamos avaliando a criança é buscar identificar os indicadores de desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional. Então, nós podemos fazer isso por meio da observação direta do comportamento da criança, como também proposição de atividades, como desenho livre, brincadeira livre. Então, a partir, por exemplo, de uma atividade lúdica que envolva questões relacionadas à leitura, numeração, contagem, a gente já consegue observar como que está o desenvolvimento cognitivo da criança. Em relação ao desenvolvimento socioemocional, seria a capacidade da criança de expressar suas emoções, de regulá-las e de estabelecer interações com novas pessoas e com as pessoas que já fazem parte do seu ambiente. Então, nós temos alguns instrumentos na literatura que nos ajudam a realizar, enfim, essa avaliação, como, por exemplo, o inventário de habilidades sociais, competência acadêmica e problemas de comportamento, que é um inventário que os pais eles respondem a respeito do comportamento da criança, como também nós podemos observar diretamente como que essa criança, ela identifica, ela relata, ela expressa suas emoções, tanto na interação com os genitores, quanto na interação com o próprio perito. Então, é bem importante que quando a gente pense em avaliar os indicadores do desenvolvimento infantil, a gente possa propor atividades lúdicas que, de fato, nos forneçam essas informações.
E, por fim, avaliar a qualidade da interação da díade, pai-criança ou mãe-criança. Então, nesse contexto, o que é importante a gente observar? Como que esse pai, ele se refere à criança, se é um pai ou uma mãe que está disponível para atender às necessidades da criança, e também observar se a criança ela apresenta alguma resistência em interagir com os genitores. E essa resistência, ela precisa ser avaliada. Se é por conta, por exemplo, da dificuldade dos pais em exercerem a parentalidade, em demonstrarem afeto pela criança, em supervisionar suas atividades, em estar junto com a criança, ou se de fato é por um motivo não justificável, ou seja, mesmo o pai ou a mãe apresentando todas as características inerentes a uma parentalidade positiva, ainda assim a criança ela se recusa a estar com esse genitor. Então, são aspectos importantes que nós devemos observar sempre. Em relação à produção do documento, nós iremos produzir um laudo psicológico, e nesse caso nós devemos atentar para que a nossa linguagem seja clara, devemos sempre relatar as fontes de informação que nós utilizamos. Então, por exemplo, fiz uma entrevista com a professora da criança e a professora relatou que a criança ela apresenta uma boa adesão às atividades escolares, a criança entrega as atividades no prazo. Então, se eu vou colocar essa informação no meu laudo, eu tenho que precisar de onde que eu tirei essa informação. Então, posso escrever no meu laudo, em entrevista com a professora da criança, ela relatou que a criança realiza as atividades no prazo, que a criança interage com os colegas, negocia com os colegas, enfim. Então, toda a informação que a gente coloca no nosso laudo, a gente precisa informar de onde que nós obtivemos aquela informação. Então, se foi por meio da entrevista, se foi por meio da testagem psicológica, são informações que nós precisamos deixar muito explícitas, porque não é a nossa opinião, é justamente o que nós observamos por meio dos procedimentos técnicos que nós utilizamos. Cuidar para que no laudo sejamos imparciais, no sentido de que não devemos favorecer uma parte ou outra, nós devemos apresentar as informações de modo descritivo e nas considerações finais ou na conclusão do laudo, sempre buscar responder à demanda do juiz. Então, se é uma demanda que nós julgamos necessário avaliar a competência parental, as informações sobre a competência parental dos genitores deverão estar ali nessa sessão. No mais, nós vamos poder discutir e conversar um pouco mais daqui a alguns minutos, e fiquem à vontade para fazer as perguntas. Um abraço. Kelly, eu quero te agradecer, Isso. né? A gente vai partir agora para o nosso intervalo, mas muito obrigada pela participação. Excelente fala. O Ricardo também, que está em casa nos acompanhando. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado, né, da temática que a Kelly e o Ricardo trouxeram para nós. Em nome, então, da comissão e do conselho, obrigada de novo, Kelly, e nos vemos em breve, tá certo? Tá certo. Obrigada, Sabrina. Boa noite a todos e todas.